Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. Tem tempo de sol e de chover, de semear e de colher. Tem gente que faz do tempo sua arte, levando a alegria, a paz a toda parte. Pra quem agoniza, pra aquele que chora, são longos os dias, se arrastam as horas, pra viver feliz, breve eternidade de paz, alegria e fraternidade. Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. A vida navega no rio das horas, nada se alonga, nada se demora. O tempo passado, o tempo perdido, é folha caída no leito das águas. Dar tempo pra queixa, dar tempo pra mágoa, só faz prolongar a discórdia desdita. Abraçar as horas, trabalho bendito, é santificar o caminho da vida. Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever
será. Desilusão, vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será o melhor sempre. Se dá, e o que Deus escrever será. Olá, gente amiga do Centro Espírita Miguel. Nós da diretoria queremos agradecer a confiança que nos foi depositada por toda a doação que recebemos, né? E é com muita alegria que comunicamos a todos que a obra do telhado foi concluída. Olha que maravilha, né? Esses corações queridos, amigos, né, que colaboraram tanto para que isso se concretizasse, né? Assim sendo,
abriremos a nossa casa para a reunião pública de quinta-feira. Será no dia 26 de maio, às 14h30, e todos estão convidados. Esse retorno das atividades do SEM, ele deve ser gradativo, priorizando vidas e a saúde de todos os trabalhadores e frequentadores, seguindo rigorosamente um protocolo orientado pelo CERJ, que é o Conselho Estadual Espírita, do Rio de Janeiro, de distanciamento limitado a 60 pessoas, com uso de máscara e comprovante de vacinação. Importante ainda lembrar, se por acaso algum trabalhador ou frequentador, apresente sinais e sintomas de Covid, deve imediatamente respeitar o isolamento domiciliar e ainda procurar orientação médica. Importante que tenham essa prática, respeitando todos aqueles que convivem conosco, seja no grupo familiar, seja no grupo social, enfim, onde estivermos, E foi graças a todos esses corações generosos que conseguimos alcançar essa meta. Que Jesus abençoe e ilumine esses corações. Que assim seja, graças a Deus. Olá! Uma boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa Casa de Miguel, aqui pelo canal do YouTube, É muito bom ter mais uma vez estarmos aqui unidos. E agora com uma novidade. Já foi falado isso na semana passada e agora retornando para lembrar. Nossa casa vai estar com as reflexões online apenas até o dia 7 de julho. Estamos retornando às atividades presenciais nas quintas-feiras, reuniões públicas de quinta-feira, tá? Então, até dia 7 estaremos aqui online e depois retornando ao presencial com todos os cuidados necessários. Estão convidados. Participem conosco. Será muito bom ter vocês juntinhos de nós, Para podermos sentir um pouco mais esse calor humano dentro dos afastamentos necessários, tá bom? Reunião pública, quinta-feira às 2h30, sexta-feira às 20 horas e domingo 9 horas da manhã. Fluidoterapia acontecendo sempre terça-feira às 19h30 e quarta-feira 9 horas da manhã. Prece da Saudade sempre às 19 horas das quintas-feiras, ok? Então, não esqueça, estão convidados. Toda quinta-feira, 2h30, presencialmente, Centro Espírita Miguel, lá na Abolição. Será muito bem-vindo todos vocês. Hoje nós vamos ter mais duas companheiras trabalhadoras da nossa casa, iniciando esse mês de junho, Então, nós vamos ter a Cristina Borghesani. Ela vem trazer no livro dos Espíritos, a continuação da encarnação dos diferentes mundos, no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências, mas ela vai continuar da questão 181 até 188. Ótimo tema para reflexão, hein? E vamos ter também nossa companheira Maria Marcília, que vai continuar ainda aqui na parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E os itens que ela vai falar hoje será do 10 até o 12. É ótimo, gente. Estudar o Evangelho é muito bom, é muito importante para todos nós, Aí embaixo da descrição, fala sobre as músicas da ambientação, fala sobre o jornalzinho ceareiro e atendimento fraterno, outras informes aí muito interessantes, É importante que você dá um pouquinho aquele joinha aí, aperta aquele likezinho, colabora conosco, tá bom? Esses vídeos vão ficar no ar. Então é importante, essa
divulgação toda, tá bom? Outra coisa, terminou? Reunião pública, acho que acabou? Não, tem o GEAL. Fiquem conosco. O GEAL começa e é um trabalho que é elaborado para criança, mas olha, a gente se beneficia muito, muito. É muito bom estar com todos vocês. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare sempre. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 85. Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isto de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta dizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Vamos unir nossos pensamentos nessa prece, até nosso Mestre Jesus, até aos mentores da nossa casa e também aos espíritos guardiões, protetores de cada um de nós. Agradecendo, primeiramente, pela vida, por essa preciosa e bendita oportunidade da nossa encarnação, que nos foi concedida por Deus, nosso Pai, para que possamos novamente nos melhorar, progredir, evoluir moralmente e intelectualmente. Nosso muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por todas as intuições que recebemos, por todos os conselhos, por todo o cuidado e o carinho que o plano espiritual tem conosco. Muito obrigada, Jesus, também, por mais essa tarde de estudos, de meditação, e que esse tema piedade, que será exposto pela nossa irmã Kátia, toque o coração de cada um de nós.
Assim sendo, te pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, meus amigos, boa tarde. Eu sou Cristina, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje eu vim trazer um pouquinho do resultado dos meus estudos sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências e encarnação nos diferentes mundos, questões 181 a 188. Para os amigos que não podem me ver, eu vou fazer uma breve descrição. Eu sou uma mulher parda de 61 anos, tenho cabelos crespos na altura dos ombros, estou vestindo uma camisa azul, atrás de mim tem uma parede branca com cortinas e armário na mesma cor. Vamos ao estudo? Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, cada mundo tem aspectos evolutivos próprios. Como os espíritos precisam de um corpo material para agir na matéria planetária durante o aprendizado, durante a evolução, os corpos são ferramentas de aprendizado. E esses corpos apresentam as mais diversas composições, para que isso possibilite a sobrevivência no habitat em que eles estiverem naquele momento. Os inúmeros mundos habitados do universo são moradas de diversas classes de espírito. Alguns desses mundos são semelhantes à Terra, outros nem tanto. Tem uns com características mais elevadas, outros com características menos elevadas, né? Isso aí vai de acordo com as classes de espíritos que os habitam. Pergunta 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. E aí essa pergunta tem uma nota de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Então, os espíritos que nos esclarecem não podem nos dar todas as informações que ansiamos, né? Nós somos curiosos, queremos saber, queremos nos adiantar, mas nem toda a verdade ainda pode ser esclarecida para nós, por causa do nosso grau de evolução, que ainda é baixo. A nossa capacidade de entendimento não alcançaria a complexidade de tanta informação. Alguns informam até que nós nem possuímos vocabulário para entender as verdades que ainda nos esperam. Então, nós precisamos aguardar e fazer o nosso aprendizado conforme ele vai sendo trazido para nós. Pergunta 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Resposta. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo.
a transição de um mundo a outro ela é necessária, né? O espírito está saindo de um mundo anterior, né, menos evoluído, para um outro um pouco mais evoluído. Então, ele está vindo da erraticidade e novamente encarnando. Então, ele precisa de um período de adaptação, de readaptação. Em mundos mais elevados, essa infância, esse período de adaptação, ele dura menos. A adequação ela se completa mais rapidamente. Enquanto em mundos inferiores, a transição é mais lenta, né? Tem informações até de que num mundo muito inferior, essa transição ela pode durar uma existência inteira, dependendo, né, do grau desse mundo e também do grau de evolução do espírito que está chegando, que está encarnando nele. Eu acho essa figura muito esclarecedora e ilustrativa, traz o ciclo, né, da vida, das reencarnações, um corpo já debilitado, né, em final, né, de uma encarnação, ele passa pela morte e a morte é um renascimento, né, é um novo ciclo que está começando. Saímos digamos assim, da velhice, né, do final da vida, e vamos nos preparar para uma nova vida que chega. Pergunta 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Resposta: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Pergunta 184A. Se o espírito nada pedir, que é que determina o mundo em que ele reencarnará? Resposta: o grau da sua elevação. Então, nem sempre, né, poderemos escolher o mundo em que iremos encarnar. A liberdade de escolha pode até acontecer, mas isso não é garantia de que a gente vai conseguir. Nós ainda não temos discernimento suficiente para sermos capazes de saber do que necessitamos nessa jornada de progresso. Mas sempre vamos estar no local mais adequado às nossas necessidades, ao nosso grau de evolução. Tudo é feito da melhor maneira para que possamos progredir e seguir em frente. Pergunta 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada minuto? Resposta: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. A doutrina nos esclarece que o progresso ele é inevitável, ele virá para todos nós, certamente. Hoje, independentemente do estágio em que nos encontramos, já somos muito mais evoluídos do que já fomos. Isso é confortador. Estamos percorrendo um caminho de crescimento espiritual e continuamos a nossa jornada. Cada um a seu tempo, um pouquinho a cada dia, até alcançarmos a pureza espiritual tão almejada. Assim como nós, espíritos, os mundos cuja evolução caminha junto à dos habitantes, somos nós que acabamos por definir o estágio, né, de progresso em que o mundo está. Porque o mundo, ele segue conosco, ele evolui conforme acontece a nossa evolução. Os mundos também progridem conosco. Nossa doutrina já esclarece: nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. Essa ilustração nos lembra das diferentes categorias de mundos habitados. Os primeiros são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós, que aqui estamos hoje, já encarnamos nesse tipo de mundo. A segunda categoria é de mundos de expiação e provas, onde predomina ainda o mal. É o tipo de categoria onde hoje a Terra se encontra, né? Nós nos encontramos. A próxima categoria é mundos de regeneração,
nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. É a categoria para onde a Terra está caminhando, né? A gente ouve muito, a Terra está em transição. A transição é para esse nível de mundo. A próxima é a de mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E a última categoria, nosso grande objetivo para o qual estamos trabalhando, estamos estudando, é o mundo celeste ou divino. Esses mundos são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Chegaremos lá com certeza. Pergunta 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta. A. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Pergunta 186A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Resposta. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite às primeiras claridades do alvorecer. O nosso atual estágio evolutivo ainda é muito grosseiro, assim como nossos corpos materiais. Isso não permite ainda que a gente sequer consiga imaginar a fluidez dos corpos materiais desses mundos mais evoluídos. Quanto mais enxergá-los, caso pudéssemos nos deparar com algum deles. Caso nos encontrássemos nessa situação, não nos adaptaríamos, não conseguiríamos permanecer entre esses seres. A matéria corporal e planetária vai se tornando menos densa, mais etérea conforme ocorre a ascensão evolutiva. E é uma coisa que ocorre de forma sutil, praticamente imperceptível. Esse quadro, ele esclarece para a gente como vai acontecendo essa evolução espiritual. Claro que a gente não evolui assim exatamente como está aí a risca, de 0 a 10. É mais uma ilustração do que vai acontecendo em nós, espíritos, conforme vamos evoluindo, conforme vamos progredindo. Essa parte rosa traz aí o potencial de materialidade, de animalidade que há em nós, quando começamos, né, a encarnar, quando somos criados, quando estamos lá naqueles mundos primitivos, partimos aí do zero e somos dominados pela materialidade, pela animalidade. E conforme seguimos rumo à evolução espiritual, até que somos tomados por toda a angelitude, aqui simbolizada pelo azul, nós vamos alcançando espiritualidade, influência da lei do amor, conhecimento, razão. Então, a cada vez que vamos evoluindo, que vamos progredindo, a cada progresso, a animalidade vai dando lugar à angelitude, até que cheguemos à categoria dos espíritos puros, onde somos totalmente dominados pela lei do amor. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta. Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, nessa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, nós já vimos, né, até aqui que os mundos, eles têm diferentes composições, diferentes aspectos. E para encarnar em mundos diferentes, o perispírito ele tem que se adaptar, ele tem que se adequar, porque ele vai encarnar certamente em um corpo material com aspectos diferentes para que haja a possibilidade
de adaptação para que haja possibilidade de sobrevivência nesse mundo novo. Numa comparação bem grosseira, seria como se fôssemos viajar para um país com um clima bem diferente do nosso. Precisaríamos de roupas adequadas para esse novo clima. Só assim a gente consegue sobreviver, se manter confortável no novo local. Para encarnar em outro mundo, o espírito usa a força mental. E essa força mental faz com que o perispírito se adapte à nova morada. Ele faz isso ativando componentes sutis dele próprio. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Resposta. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens da Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Nesse estudo, nós já relembramos aqui a categoria dos mundos e vimos que nos mundos ditosos, os espíritos puros encarnam, mas eles não ficam presos a esse mundo. Eles estão lá, eles habitam esse mundo que é compatível com o grau evolutivo deles, mas eles gozam de liberdade, para não ficarem apegados àquele mundo o tempo inteiro, como nós ainda precisamos ficar, por conta do nosso nível evolutivo, né? Ainda, digamos assim, menor. Esses espíritos puros, eles podem estar em qualquer parte do universo. E eles vão onde o seu trabalho de amor é necessário. Eles transitam entre esses mundos em benefício daqueles que precisarem da sua intercessão e do seu trabalho. Ao final da pergunta 188, há uma nota de Allan Kardec. Eu tomei a liberdade de resumir em alguns tópicos para que coubesse no tempo aqui do nosso estudo de hoje. A Terra é um planeta de habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte ainda está abaixo da Terra em termos de evolução. Júpiter é bem superior, tanto a Marte quanto à Terra. O Sol não é habitado por seres corpóreos, é um lugar de reunião dos espíritos superiores. Eles se reúnem lá para irradiar pensamentos para os outros mundos que eles dirigem. Eles transmitem fluidos universais, inclusive, através de espíritos menos elevados. Também há a informação de que todos os sóis que existem no universo cumprem esse papel em cada um dos seus sistemas. As condições de longevidade não são as mesmas entre os planetas. Não podemos comparar idades cronológicas entre um e outro. Esse tema é muito vasto, é bem interessante. Ele pode ser aprofundado com a leitura da Revista Espírita de março de 1858. Lá tem informações através de psicografia que fala disso com mais riqueza de detalhe. E concluindo nossos estudos, eu trouxe aqui um trecho do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, meus amigos, não há o que temer se temos fé em nosso Pai misericordioso. Há infinitas moradas preparadas com muito amor, que nos servirão de escolas e que habitaremos conforme nossa necessidade durante esse aprendizado evolutivo em que estamos. Nosso Mestre Jesus está nos aguardando com seu amor infinito, e um dia estaremos ao seu lado, habitando um mundo ditoso, quando alcançarmos o seu supremo estágio de evolução. A certeza de que nós alcançaremos a pureza espiritual nos dá força e coragem para seguirmos fazendo o nosso melhor,
e aproveitando cada lição para aprender, praticar, realizando a nossa reforma íntima. Sigamos com fé e amor no coração. Obrigada pela sua paciência e pela sua companhia. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Olá, boa tarde, companheiros queridos, amigos, trabalhadores da Casa de Miguel, visitantes do nosso canal no YouTube, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião pública de quinta-feira. Meu nome é Maria Marcília, sou uma trabalhadora da casa e hoje vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda na introdução e vamos falar mais um pouquinho sobre Sócrates, dos itens 10 a 12. Bem, aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica uma boa parte aqui da introdução falando sobre Sócrates e Platão, né? Por que ele fez isso? Porque as ideias que Sócrates trouxe ao mundo, isso por volta de 500 anos antes de Cristo, lá na Grécia, eram ideias muito similares ao cristianismo, que ainda, né, ideias que o Cristo ainda iria trazer, e também similares ao espiritismo. Sócrates foi um filósofo excepcional de sua época. E ele falava coisas simples, mas muito importantes e que ainda não tinham sido faladas na época, né? Ele falava de não devolver uma injustiça com outra injustiça, falava da prática do bem, falava muito da imortalidade da alma. Sócrates tinha uma certeza muito grande de que a vida continuava após a morte do corpo físico, né? Ele também falava que todos nós temos um anjo guardião, né, que nos acompanha durante a vida e que depois que a gente desencarna, ele também nos acompanha. Sócrates falava sobre a questão do julgamento, né, no linguajar dele, que tem a ver com o julgamento que o Espiritismo hoje nos explica, que é o da nossa própria consciência. Enfim, ele foi um desses espíritos missionários que vieram ao planeta, orientados pelo governador espiritual do orbe, que é o Jesus, né? Jesus sempre esteve no comando, sempre esteve no leme, organizando toda a história da humanidade. Então, vários espíritos missionários vieram aqui entre nós para nos trazer ideias verdadeiras, né, que precisavam chegar paulatinamente aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Então, é como se Sócrates estivesse vindo preparar o caminho do Cristo. E ele também sofreu preconceito, sofreu injustiças, né? Porque os políticos da época não aceitavam as verdades de Sócrates, achavam que ele estava desvirtuando a juventude, porque os jovens o seguiam, né, para ouvir o que ele tinha a dizer, para aprender com ele. E assim Sócrates foi levado à justiça, foi julgado injustamente, foi condenado a beber veneno, né, cicuta. E Sócrates era tão honesto e tão livre de consciência que quando ele estava preso,
aguardando o momento final, né, de ingerir o veneno, um dos seus discípulos chegou até ele e disse que tinha conseguido recursos e tinha, como se fosse um suborno, né? Tinha conseguido subornar um dos guardas do presídio e assim eles estavam organizando a fuga de Sócrates. E Sócrates falou assim, não, eu não quero isso. Eu não quero, até porque eu não estou preso. O meu corpo está preso, mas eu estou livre. Olha que mente grandiosa, né? E ele falou, eles só vão conseguir matar o meu corpo, nada mais, né? E ele não quis esse suborno, não aceitou e permaneceu lá até a sua morte física, né? Então, hoje a gente vai ver o item 10. O item 10, Sócrates fala assim: o corpo conserva bem marcados os vestígios dos cuidados que se tomou com ele, ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando está despojada do corpo, traz evidentes os traços de seu caráter e de suas afeições, e as marcas que cada um dos atos da vida nela deixou. Assim, a maior infelicidade que pode ocorrer ao homem é ir para outra vida, é ir a outro mundo com uma alma carregada de crimes. Olha que interessante. Ele começa fazendo uma comparação do corpo com a alma, né? Porque ele diz, olha, o corpo traz as marcas, né? Se ele foi bem tratado ou maltratado, se teve acidentes, o que quer que tenha acontecido com o nosso corpo, fica uma marca, né? O mesmo ocorre com a alma. Olha que interessante. Quando está despojada do corpo, ou seja, quando ela se liberta do corpo, né? E nós sabemos que o espírito se liberta do corpo quando se extingue a vida física, né? Quando a gente morre, o espírito se liberta. Ele traz evidentes os traços de seu caráter e de suas afeições. Quando nós desencarnamos, passamos para o lado de lá, nós estaremos do lado de lá da mesma forma que estamos aqui. Pensaremos do mesmo jeito, sentiremos as mesmas coisas, né? Então, se você desencarnou com raiva de alguém, se você viveu a vida inteira com raiva de alguém, quando você desencarnar, você vai continuar sentindo raiva dessa pessoa. Então, por isso que os espíritos superiores mandam tantas mensagens para a gente, falando para a gente se livrar de todas as mágoas, né, tristezas, ressentimentos, que ainda existem, insistem em existir em nossos corações. Para que a gente não leve para o plano espiritual esses sentimentos ruins. Porque a morte não nos transforma. Morri, virei anjo, virei santo, A gente vai abrir os olhos do outro lado e vamos pensar do mesmo jeito que pensamos aqui, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, mesmos desejos. Eu costumo brincar com uma conhecida minha, que ela diz que não tem tempo de ler, não gosta de ler, mas ela fala que depois que ela desencarnar, ela vai ficar tranquila, ela vai conseguir ler tudo que ela tem para ler. Eu falei assim, você não vai ler nada. Porque se você não gosta de ler aqui enquanto você está encarnada, você também não vai gostar quando estiver desencarnada. Porque nós levamos
os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos sentimentos, as nossas virtudes, os nossos defeitos. Na verdade, é isso só, né? É tudo isso que a gente leva mesmo conosco. Então, por isso a importância do esforço, né? Da gente empreender o esforço ao desapego das coisas materiais, dos bens materiais, das pessoas, dos sentimentos, dos lugares, dos títulos, né? Porque nós não levaremos isso para outro lado, não levaremos isso para o plano espiritual. E isso pode nos causar sofrimento, certamente. Ele aqui, olha a afirmativa de Sócrates, a maior infelicidade que pode ocorrer ao homem é ir ao outro mundo com uma alma carregada de crimes. Crimes aqui no sentido, né, de ressentimentos, mágoas e de ofensas que fizemos, né, dos perdões que não pedimos, dos perdões que não oferecemos, né? A gente acaba carregando todas essas mazelas, esses ressentimentos para o lado de lá. E veja a similaridade, né, com o espiritismo, com a doutrina espírita, dessa teoria, dessa doutrina de Sócrates, anotada por Platão, né, porque Sócrates não escreveu nada. Isso tudo foi anotado por Platão, um de seus discípulos. Vejam que similaridade com o espiritismo. O item 11 da doutrina de Sócrates, descrita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates diz o seguinte: de duas coisas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para um outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade de aí reencontrar aqueles que se conheciam. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e aí distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo, mas não o são. Olha que interessante. Ele cita essas duas opções. Ou a morte é o final de tudo, é a destruição, morreu, acabou, não tem mais nada. Ou então ela é a passagem da nossa alma para um outro lugar. Quer dizer, não existe uma terceira opção, né? E Sócrates, ele acreditava que os homens que viveram na Terra, eles se reencontravam após a morte. E Jesus, quando esteve aqui, ele também não falou diferente, né? Ele falou da vida eterna, ele falou das recompensas para os justos, da verdadeira vida. E o Espiritismo nos traz, né, essa possibilidade como uma realidade no plano espiritual. Nós iremos nos reencontrar com todos os nossos entes queridos, nossos amigos, conhecidos, mas cada qual a seu turno, né? Porque cada um de nós se encontra num determinado estágio evolutivo. E no plano espiritual, a gente vai reencontrar aqueles que estiverem na mesma faixa vibratória que a gente. No momento adequado, no momento certo, né? Isso depende de como a gente vai desencarnar, né? A gente estava falando antes dos apegos e das questões, das problemáticas que a gente leva para o lado de lá, né?
Por isso o conselho da espiritualidade, da gente se desapegar o máximo possível às coisas materiais, da gente resolver as nossas questões emotivas, psíquicas, espirituais ainda aqui, né? Para que quando a gente desencarnar, a gente possa estar numa faixa vibratória boa, que nos possibilite encontrar outras pessoas, trabalhar, ter clareza de quem somos, onde estamos, né? Do nosso papel, termos maturidade espiritual. E a gente pode iniciar esse processo dessa conquista, dessa maturidade, aqui mesmo, enquanto encarnados. Até porque, enquanto encarnados, a gente também participa da vida espiritual, né? Todas as noites, enquanto o nosso corpo físico adormece, nós, espíritos, nos semi-libertamos do corpo e participamos da vida espiritual. Encontramos outras pessoas, nossos amigos, vamos a muitos lugares, podemos estudar, podemos trabalhar, né? Somos levados aonde os nossos desejos nos levam. Então, o que é que nós estamos desejando? É uma pergunta para a gente se fazer, né? Continuando. No item 12, Sócrates diz o seguinte: nunca se deve devolver injustiça com injustiça. Olha que bonito. Nem fazer mal a ninguém por algum mal que nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e os discordantes só devem desprezar-se uns aos outros. 500 anos antes de Cristo, né, numa época em que o mundo não conhecia esse conceito, Sócrates, como um grande missionário, um espírito evoluído que era, veio nos trazer essa verdade, essa nova ideia. Não se deve devolver uma injustiça com outra injustiça. E não foi isso que o Cristo nos ensinou? Se alguém te bater na face esquerda, ofereça-lhe a direita. Amai vossos inimigos. Jesus não revidou ofensa alguma. Ele poderia ter usado do seu magnetismo, do seu poder, e nem ter sido preso, mas ele se permitiu, né, que acontecesse o que aconteceu, respeitando o livre-arbítrio de todos, e nos deixou esse exemplo de paz. O Espiritismo também nos traz a mesma revelação. Não devolver uma injustiça com outra injustiça. Ao contrário, devemos pagar o mal com o bem. E Kardec também coloca lá no Evangelho, né, um capítulo onde ele trata da caridade, porque se a caridade é amar o próximo, amar um inimigo, quer dizer, aquele que nos faz uma injustiça, né, a gente chama de inimigo, amar esse inimigo é a aplicação sublime da caridade. Que nós sabemos que nos é difícil isso ainda, né? A gente já consegue compreender, mas a gente precisa de um esforço, de muito desejo, de muita boa vontade para colocar em prática. E o Espiritismo veio nos ajudar a explicar como é que é esse negócio de amar vossos inimigos, né? Como é que eu posso não devolver uma injustiça de uma injustiça recebida? E ele trata aqui no capítulo da caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não vai conseguir amar, né, as pessoas que nos magoam,
nos tratam mal, nos causam prejuízo. A gente não consegue amar como a gente ama os amigos, né? As pessoas que nos querem bem. Mas a gente já consegue entender e já consegue não devolver na mesma moeda. Já basta um se comprometendo com a providência divina. Por que que eu também vou me comprometer? Então, ao invés de eu devolver o ódio com ódio, raiva com raiva, vamos passar a devolver com preces, né? Preces é uma caridade, né? A gente pedir ao mentor daquela criatura, daquela pessoa que te fez uma injustiça, que ele possa reconhecer o que ele está fazendo, que ele possa se arrepender, que ele possa se modificar, que ele possa lembrar de Deus, que ele consiga receber ajuda do plano espiritual, modificar sua vida e não se comprometer mais com a providência divina, né? Que ele possa não fazer isso com mais ninguém. Essa é uma prece assim, de muita caridade, de muito conhecimento que a gente pode fazer e que vai nos ajudar nesse processo de nós amadurecermos espiritualmente, como falamos antes, né? Não é isso que nós queremos? E a gente só consegue esse amadurecimento espiritual amando, perdoando, né? Não devolvendo injustiça com injustiça, praticando a caridade, estudando. Então, que possamos aproveitar essas lições de Sócrates, esse espírito grandioso que estava muito à frente do seu tempo, que veio com essa missão, né, de trazer essas verdades, essas ideias novas, e foi injustiçado no seu tempo também, né, como Cristo foi, que nós possamos aproveitar todos esses conselhos, essas verdades desse espírito amigo que esteve aqui entre nós 500 anos antes de Cristo. Fiquemos com Deus, muita paz, um abraço no coração de todos. Querido Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, muito queremos te agradecer, Senhor, por mais esta tarde de estudos, de reflexões, de preces, de tantas boas vibrações que penetram nas nossas casas, nos nossos lares. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, por esta encarnação. Obrigada pelas provas, pelas alegrias, pelas tristezas, por tudo que nos cerca, por tudo que nos é dado, Mestre. Sabemos que nada acontece por acaso e que tudo que nos é dado pelo Pai é dado para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Que possamos aproveitar cada momento, cada experiência, cada oportunidade, cada pessoa que se aproxima de nós. Agradecemos aos mentores da nossa casa, aos nossos guias espirituais, que possamos estar sempre em conexão com essa espiritualidade superior, que sempre nos orienta, sempre nos intui às melhores escolhas, aos melhores caminhos. Obrigada, Mestre. Sê conosco, agora e sempre, graças a Deus. Um sorriso na face ou a lágrima no olhar, um abraço que acolhe ou a dor da solidão te fazem sentir
a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar, sempre presente. O Cristo está, olhos serenos a convocar, vencer todo medo, fortalecer a fé por conhecer-te. O Cristo está, braços abertos a convidar, vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão
que se é perdoado e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazer de mim um instrumento da tua paz. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora vamos à nossa prece inicial. Nos concentrar nesse som, pensar numa paisagem bem bonita e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade dessa encarnação, por estarmos todos juntos nesse planeta Terra, por podermos aprender um com os outros e ajudar aos nossos irmãos, que nós possamos elevar os nossos pensamentos e pedir ajudas àqueles que estão mais necessitados, àqueles que não têm o que comer, que não têm aonde se abrigar. Que a nossa prece seja como um abraço, um carinho, um aconchego sincero no coração daqueles que precisam de ajuda. Senhor, com a sua permissão, nós iniciamos esse estudo de hoje. Obrigada por tudo. Graças a Deus. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque o tema da nossa aula de hoje é Deus ajuda a humanidade através da humanidade. E você sabe quem é a humanidade? É você, eu e todas as pessoas do nosso planeta Terra. E por incrível que pareça, apesar de sermos humanos, precisamos nos humanizar. E sabe que isso significa? É sermos mais amorosos, pensarmos no bem comum, no bem de todos, colocar em prática o que Jesus nos ensinou. E se a gente pegar o livro dos Espíritos na pergunta 573, Kardec vai perguntar aos espíritos qual seria a missão dos espíritos encarnados. E eles respondem: instruir os homens, ajudar no seu progresso, porque cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos nascemos com uma tarefa a realizar. Todos são importantes. Aí, eles dizem que quem cultiva a terra desempenha a nobre missão como o que governa. Ele quis dizer com isso que a missão de um agricultor, aquele que planta para a gente comer, é tão importante como, por exemplo, a missão de um presidente, pois cada um pode ser útil de alguma forma. E para a gente chegar nesse nível de pensamento, de nos tratarmos como irmãos, temos que ter uma qualidade muito importante. E sabe qual é essa qualidade? A humildade. Jesus falou que a humildade é que nos faz grande. Isso mesmo, com ela a gente aprende que por mais inteligente que seja, nós não sabemos tudo. Podemos ser bom numa tarefa e em outra não. E assim, um vai completando o outro, utilizando a inteligência para o lado do bem,
como uma ferramenta, um instrumento que Deus utiliza para ajudar a própria humanidade. É o amor em ação, um eterno aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. De um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Olá, meus queridos! Agora nós vamos refletir juntos sobre o tema de hoje. E vocês lembram qual é o tema? Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade. Tema muito forte e muito interessante também, vocês não acham? Mas, e como é isso? Como assim? Pois é, por isso que eu disse, nós vamos refletir juntos sobre esse tema, para entender essa dinâmica. Bom, vocês assistiram um vídeo ainda há pouco. E vocês lembram quais foram as situações que se apresentaram? Foram situações muito sérias, não é? Primeiro, vários adolescentes pichando uma parede.
Poxa. E foi isso que aconteceu. Essas crianças pichando, rabiscando, vocês podem ver pela imagem. Aí, lembram? Chega alguém, grita e coloca-os para correr. O menino assiste tudo. Esse menino, logo depois, vê alguém agredindo um outro que cai no chão. Ele assiste tudo e se entristece. E o que ele faz? Vai até ele e estende sua mão para ajudá-lo a se levantar. Nós vimos também uma moça que não entrou no ônibus porque ela preferiu ajudar um homem a recolher os seus papéis que caíram no chão. Ainda estava ventando. E o cara que estava correndo, que impediu que uma boia acertasse uma criança que andava de bicicleta. Vocês lembram disso? Até uma outra moça reparou nisso, que estava andando de bicicleta, e viu isso também. Ele foi muito rápido, né, para pegar a boia. Vocês não acham? E vocês lembram também do homem que tirou a mala do meio do caminho para que a moça, que era cega, pudesse passar? Quanta gentileza desse irmão, não é? Lembram da moça que foi ajudar a vizinha a varrer aquele monte de folhas que estava no quintal dela? Pois é, essa atitude não passou despercebida pelo vizinho lá do outro lado que estava lavando o seu carro. E tem mais coisas boas mostradas nesse vídeo. Vocês são bons observadores, que eu sei, porque criança é sempre muito esperta. E quem não gosta de um bicho de pelúcia? Um outro menino, estando num parque de diversão, tentou a sorte de ganhar um deles na máquina, mas não conseguiu. E um homem que já havia presenciado uma outra boa ação no parque, ele se sentiu tocado em seu coração por esse sentimento que muitas vezes nós não conseguimos decifrar, que é o cuidado com o outro. E então dá um bicho de pelúcia para esse menino. E tudo isso começou com a observação de uma criança. Aquele que viu outras crianças pichando uma parede, que viu a atitude de um outro por causa desse comportamento equivocado dos adolescentes. Toda essa história começou com um menino, um muro pichado e uma lata de tinta. E terminou como? Terminou com muitos juntos, unidos para pintar o muro que estava pichado. E vocês viram que no início havia um homem em situação de rua com um cachorro no colo. Bom, então, até ele foi ajudar a pintar o muro. Esse homem que estava sentado com o cachorro se levantou e foi ajudar. Lindo foi o cachorro pintando também, porque eu vi isso. Esse menino percebeu que alguém tinha que começar a espalhar o bem que está dentro de cada um de nós, pois nós não estamos sozinhos para evoluir. Nós temos um ao outro, e é assim que Deus ajuda a humanidade, e é através do nosso irmão. Eu ajudo e sou ajudado. É uma via de mão dupla, o bem vai, o bem vem. A ação do Criador na criação é o que chamamos de providência divina, conforme nos esclarece Kardec no livro A Gênese, no capítulo 2, a providência divina, no item 20. Que diz assim, olha, a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. E é nisto que consiste a ação da providência. Ou seja,
Deus nos auxilia muitíssimo e quer que você saiba disso, que todos nós saibamos disso, entendendo que conforme você é auxiliado, você tende a auxiliar também. É sua consciência lhe chamando à razão. É Deus ajudando a humanidade através da própria humanidade. Acho que eu botei de cabeça para baixo. Desculpem. Bom, então, bora auxiliar um ao outro? Deus ajudando a humanidade através da própria humanidade. Então, bora? Vamos ajudar. Oi, galerinha do GEAL, todos bem? Aqui é Cristiane Pedrosa e eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito da atividade que a gente vai fazer para refletir sobre esse tema lindo, que é Deus ajuda a humanidade através da humanidade. E aí você pode ter pensado assim, ah, Cristiane, mas eu sou criança ainda, como é que eu vou aprender a ajudar as pessoas? Nossa, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar. E a gente pode até criar e cuidar de coisas muito pequenininhas e muito lindinhas que existem ao nosso redor e que são muito fáceis da gente fazer com o que tem em casa, para poder refletir na nossa capacidade de cuidar de algo, de cuidar da vida, né? Para que a gente possa crescer também como pessoas capazes de se ver como cuidadores, como pessoas que vão auxiliar as outras pessoas no mundo, assim como a gente aprendeu através desse tema tão lindo. Para isso, a gente vai precisar de um grãozinho de feijão. O meu feijão aqui é desse mais clarinho, que chama feijão fradinho, o feijãozinho que a gente usa para salada, tá vendo? Mas pode ser o feijão que você tiver em casa, pretinho, marronzinho, vermelhinho, porque o feijão tem várias cores. Você pode usar, por exemplo, uma tampinha de embalagem, um copinho, se você tiver um copinho vazio, pode ser um copinho de iogurte, um copinho de alguma bebidinha, tipo danoninho, chambinho, esse tipo de bebida láctea, ou tampinha de refrigerante, ou tampinha de um pote de vidro, a tampinha de lata, que a mamãe não vai usar. Mas se você já tiver um vasinho assim pequenininho, também serve. Porque a gente vai plantar esse feijãozinho e vai ver ele germinar e crescer. Olha que lindo meu, ó. Eu plantei semana passada. Olha como ele cresceu. Se você olhar aqui dentro, você vai conseguir ver o feijãozinho, como ele germinou. E para isso bastou um pouquinho de terra e água. Claro que de vez em quando eu venho ver se a terra está molhada, se está direitinho, se ele precisa de mais água, se ele está tomando sol. E aí eu vou aprendendo e refletindo como tudo que tem na natureza ajuda a gente a pensar nesse cuidar do outro e nessa possibilidade que a gente tem de semear o feijãozinho e fazer um pé de feijão. Não é legal? Bom, para isso a gente também pode usar areia mesmo, dessa areia aqui de construção. Se você não tiver areia ou terra para plantar em casa, você pode utilizar um algodão ou até mesmo um papelzinho, papel higiênico, um guardanapo, ou quem sabe um pedacinho de tecido que possa ficar úmido o suficiente para ajudar esse feijãozinho a brotar. Depois que ele brotar de verdade, ele vai criar raízes e vai começar a crescer como uma plantinha. Aí ele vai precisar de terra, de preferência uma terra de planta. Mas se você plantar ele na areia, ele também pode ficar durante um tempo porque ele cresce bastante bem ali, tá bom? Então, eu vou mostrar para você como é que você pode fazer para plantar
de diversas formas. Vou usar esse copinho aqui primeiro. Vou botar o tecido aqui dentro, que eu tinha um retalhinho de tecido. Vou umedecer o tecido. Ó, ele ficou molhadinho. E vou botar o meu feijãozinho. Prontinho. Aí é só observar ele crescer e não deixar ficar seco. Ele gosta de sol, tá? Eu também posso, se eu não tiver outra possibilidade, usar um pedacinho de papel. Ó, coloquei o papel aqui na tampinha. Vou deixar essa tampinha úmida com um pouquinho d'água. E vou deixar o meu feijãozinho aqui. Agora é só observar ele crescer também. Ou ainda, você pode pegar um vasinho e colocar um pouquinho de areia ou terra, se você tiver. E colocar o feijãozinho assim, ó, aqui por cima. Como aqui o vasinho é maior, eu vou colocar até mais de um. Porque eu quero ver ele brotando. Quero ver a raiz descendo até o solo. E com isso, quero ver a plantinha saindo de dentro. De dentro dessa sementinha que é o feijão. E que plantinha bonita, né? Alimenta tanta gente. Você já pensou? Quanto essa pessoa que vai para a cozinha fazer aquele feijãozinho gostoso para a gente comer, atua nessa tarefa de Deus também, de ajudar a humanidade através da própria humanidade? Sempre que a gente é cuidado, amado, respeitado, sempre que alguém nos alimenta, nos ajuda limpando a casa, cuidando da louça, da nossa roupinha. Nossa, como a gente tem coisas para agradecer. Esse foi o nosso tema de hoje. E eu gostaria muito de ver se o seu feijãozinho semeou. Lá no Padlet, tira uma foto do feijão pra gente. Tira uma foto de você com seu feijãozinho e me conta o que você pensou a respeito disso. O que você refletiu a respeito quando você via esse feijãozinho crescer. Vocês veem como o feijão cresce rápido? Olha só, uma semana que ele ficou aqui nesse vasinho, como ele já está um pezinho de feijão grande. É muito lindo ver a natureza, né? Observar quantas plantinhas diferentes a gente tem ao nosso redor. Ó, eu tenho uma mudinha de suculenta aqui, plantada na areia. Ela vai crescer e vai virar uma planta bem grande. Olha essa mudinha de rosa. Essa aqui perfuma a vida da gente, não é mesmo? São rosinhas pequenininhas. E essas aqui, que lindinhas? São os cactos. Eles vão brotando de pedacinho em pedacinho. Todas elas servem para enfeitar os nossos caminhos, né? E para a gente pensar o quanto a gente é amado por Deus, o quanto essa natureza que nos cerca nos ensina a respeito disso. É isso aí. Agora a gente fica com a prece e até semana que vem. Beijo! Querido Mestre Jesus, agradecemos esse estudo, as reflexões que foram preparadas, que nós possamos deixá-las no nosso coração, gravadas na nossa mente. E quando nós olharmos o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso familiar, que nós possamos lembrar que um ajuda o outro, que estamos juntos aqui no planeta Terra, nessa encarnação, para progredirmos juntos, para evoluirmos como humanidade, que nós possamos
ajudar na evolução do planeta Terra. Com a sua permissão, nós encerramos o estudo de hoje. Graças a Deus.